Eu me chamo Herbert. Eu moro na cidade chamada Ipojuca, no estado de Pernambuco. Desde pequeno, eu ajudo meu tio no trabalho. O meu tio trabalha lá no mangue. Ele vai bem cedo para aquele lugar, em busca de guaiamuns, e eu vou junto com ele. Nós colocamos as armadilhas e depois, durante o dia, a gente sai para vendê-los. E assim a gente vai sobrevivendo. Teve um dia que nós saímos de casa 3 horas da manhã. E nesse dia nós passamos na casa do meu amigo José. Ele também queria ir conosco. Ele queria aprender esse trabalho. E nós levamos ele. Passamos à sua casa, o chamamos. E depois que a gente se reuniu, nós três, nós seguimos por um longo caminho no meio da mata, até chegar no mangue onde a gente trabalharia naquela madrugada. Lá no meio da mata, foi aí que aconteceu algo bem assustador comigo. De longe eu avistei um vulto. Eu ia caminhando, mas sempre com os olhos voltados para aquele vulto que eu estava avistando à nossa frente. Eu esperei mais um pouco e depois eu falei para o meu tio o que eu estava vendo. O meu tio fez de conta que não escutou. Aí eu falei com ele de novo. Falei: tio, o senhor não está vendo aquela pessoa ali? Ele perguntou: o que você disse mesmo? Então novamente falei para o meu tio: tio, tem uma mulher ali na frente e ela está usando um vestido vermelho. O que será que ela estaria fazendo aqui no meio da mata nessa hora da madrugada? Mais uma vez o meu tio ignorou o que eu disse e continuou caminhando. E aquela mulher continuava lá, no mesmo lugar. Então me aproximei de José e falei para ele: José, você está vendo aquela mulher? Ele olhou ao redor e disse: que mulher? Não estou vendo nenhuma. Não estou vendo ninguém aqui. Só nós três mesmo. Eu achei muito estranho e não comentei mais nada. Quando eu voltei os meus olhos para o local onde aquela mulher apareceu, ela já não estava mais lá na frente. Ela sumiu. Nós caminhamos mais um pouco e quase chegando lá no mangue, novamente eu avistei aquela mulher lá da frente. E desta vez ela estava acenando a cabeça negativamente. É como se ela estivesse querendo dizer para mim: não entrem aí. Talvez ela quisesse falar isso, para que a gente não fosse até o mangue, porque alguma coisa boa não estava nos esperando naquele lugar. Mas desta vez eu não falei para o meu tio e também não falei para o José. O meu tio me ignorou. O José olhou e não viu ninguém. Então eu deixei como estava, assustado. Confesso que eu estava até apavorado naquele momento. Tudo que eu queria era voltar para casa. Mas eu sabia que nenhum dos dois voltaria comigo. Então o melhor a fazer era continuar na companhia deles, por mais que eu estivesse com medo, naquele escuro, no meio da mata. Mas eu estava na companhia de alguém. Eu não ficaria sozinho. Eu não teria assim muita coragem de voltar caminhando sozinho por todo aquele caminho até chegar de volta na nossa casa. Depois de passarem uns 10 ou 15 minutos, nós chegamos no mangue. O meu tio começou a preparar as armadilhas de um lado e eu fui para o outro. E o José também separou da gente para ir até uma outra região colocar as armadilhas que estavam com ele. Os minutos foram passando e de repente nós ouvimos os gritos do José, gritando: socorro, me ajuda, socorro, alguém me bateu aqui. E ele vinha desesperado, correndo para o nosso lado. Eu até joguei as armadilhas que estavam nas minhas mãos, deixei que elas caíssem no chão. Quando ele chegou perto de mim, ele mostrou a perna: veja minha perna, alguém me bateu com um chicote. Alguém bateu em mim ali no meio do mato e saiu correndo. Eu gritava para ele: volta aqui, José, volta aqui para a gente conversar. O meu tio veio rápido saber o que estava acontecendo e o José estava desaparecendo no meio da escuridão, lá no mangue onde a gente estava. O meu tio e eu ficamos ali parados sem saber o que fazer. De repente nós olhamos
na mesma direção de onde José estava. E nós vimos um vulto de um homem vindo na nossa direção. Ele tinha uma roupa escura, toda rasgada. Um homem maltrapilho. Ele usava um chapéu escuro também. E a gente conseguia ver somente os olhos dele que estavam brilhando como olhos de gato. E em suas mãos tinha um chicote feito com cipó do mangue. Aquele cipó que tinha espinhos sobre ele. E nós ficamos pensando, será que foi esse homem que bateu no José? E naquele momento aquele homem também estava vindo na nossa direção. Mas nós não quisemos esperar ele chegar até nós, não. Tanto meu tio quanto eu saímos correndo e fomos atrás do José. Depois de alguns minutos nós alcançamos o José. Ele estava sentado sobre o tronco de uma árvore. Nós chegamos até ele, ele disse que havia se perdido. Ele não sabia para onde estava indo. Então ele contou para a gente que enquanto ele estava colocando as armadilhas para pegar os guaiamuns, aquele homem surgiu atrás dele, levantou a mão e começou a chicoteá-lo. E ele realmente estava com a perna machucada, estava sangrando. Mas aí ficou a dúvida, será que ele realmente foi chicoteado por aquele homem? Ou ele machucou a perna em algum galho? Mas aquele homem realmente apareceu. Aquele homem era real. Mas eu não consigo explicar como aquele homem estava se movendo. Eu não consigo explicar como ele conseguia se mover sem colocar os pés no chão. Parecia que ele estava flutuando, vindo na nossa direção. Aquilo eu posso dizer para você que foi muito, muito assustador. Então, naquela madrugada, nós viemos embora. Nós deixamos até mesmo as armadilhas no mangue. E durante o dia, o meu tio voltou lá para buscá-las. Quando chegamos lá em casa, eu contei para a minha avó o que a gente tinha visto. E ela disse que aquela mulher que eu avistei logo no início, quando nós entramos ali na mata, talvez pudesse ser o espírito de uma jovem que sofreu um acidente com um carro numa curva ali na frente da mata onde nós entramos. E naquele acidente, aquela jovem, infelizmente, faleceu. E ela usava uma roupa vermelha. Talvez o espírito dela estivesse ali e ela soubesse o que nos aguardava lá dentro do mangue. E ela estava tentando sinalizar para que a gente não entrasse naquele lugar. Eu vi a mulher, mas infelizmente o meu tio se recusou a acreditar em mim e o José não conseguiu vê-la. Eu não sei o que era, quem era aquela mulher, muito menos aquele homem que estava vindo, flutuando na nossa direção, no meio da escuridão, lá naquele mangue, onde nós estávamos trabalhando naquela madrugada. Mas eu posso dizer para você, eu nunca mais quero ter uma experiência igual àquela.